Muito bem, agora é hora do nosso debate político desta quinta-feira, aqui com o Fernando Gessi e também Adolfo Padilha. Vamos lá, a gente começa com o destaque dos nossos comentaristas nesta quinta-feira. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, um grande abraço a todos os ouvintes da Mix FM. Eu vou comentar mais uma vez, está impactando todo mundo, né? Inclusive aqui as questões da inflação mundial, né, com relação à gasolina, a guerra na Ucrânia. E agora o nosso querido e caro amigo Putin deu para cometer uma atrocidade atrás da outra. Cerca de 600 civis, entre pessoas comuns e jornalistas, foram presos, foram colocados em locais totalmente complicados e relatos, né, segundo alguns, de tortura. Realmente o que está acontecendo ali nessa guerra, uma guerra totalmente sem pé nem cabeça. Eu não entendo qual que é o propósito dela nessa altura do campeonato há mais de 101 dias. O propósito dela, meu amigo Jess, bom dia, infelizmente, é econômico, né? É muita gente com interesse, poucos levando a culpa. Tem muito nego que é tão vagabundo igual o Putin. Mas, vamos lá. Mandar um abraço e falar um bom dia especial aqui, que eu acho para duas pessoas que merecem a gente citar. Dr. Makes na Ápia e o Semir do Tênis Clube. O que esses dois presidentes estão fazendo com as suas diretorias nos clubes hoje, que a gente sabe que é uma tradição, mas a gente sabe também que o hábito das pessoas mudaram muito, muita gente tem piscina em casa, muitos condomínios, mas eles estão conseguindo se superar. O Semir no Tênis Clube tem feito um trabalho surpreendente, assim, a gente fica cada vez mais fala como é que esse cara está conseguindo com a diretoria dele fazer o clube se manter da forma que está se mantendo. E o Dr. Makes da mesma situação, do mesmo jeito, com uma diretoria lutando para manter o clube em pé. Mesmo com uma oposição oculta terrível, o Dr. Makes está lá fazendo o clube tentar sobreviver. Então, o nosso bom dia de quinta-feira hoje é para esses dois e também falar do absurdo, da aberração contra a nossa democracia, que fica bem evidente quando você vê ministros petistas convocando reuniões ou sessões para discutir uma decisão monocrática do ministro bolsonarista, né? Porque é assim que eles falam, né? Então, se tem um ministro do STF bolsonarista, a partir de agora eu vou falar dos ministros petistas, para desfazer uma decisão do cara. Isso sim é uma afronta à democracia. Isso sim é o ativismo político de toga. Mas vamos ver até, como disse o presidente, não vai ficar que nem rato escondido. Eu também não, como brasileiro, não vou. E a manchete número 1 é: para conter a escalada dos preços, o governo propõe zerar o imposto federal da gasolina e também do etanol. Em contrapartida, a União pede que os governadores zerem o ICMS dos combustíveis e se dispõe a compensar os estados pela perda de arrecadação. Vamos lá, será que agora vai? Comentando Adolfo Padilha e também Fernando Gessi. Não, aqui eu quero pegar sobre a notícia econômica, sobre o impacto, Aqui eu quero falar para aqueles em especiais que dizem que o Bolsonaro é bozo, que dizem que o Bolsonaro é burro, que dizem que o Bolsonaro tem inabilidade política e administrativa. Que jogada de mestre. Que equipe que nós temos hoje tomando conta da economia do nosso país, que diante de uma pandemia, de uma dificuldade mundial, como o Jess disse aqui na abertura, uma inflação mundial, o Brasil se destaca entre os 10 melhores países no processo pós-pandemia na parte econômica. Aí vem o presidente, já que os governadores não querem abrir mão de nada, estão com os cofres amarrotados, devido a muita grana que foi repassada pelo governo federal durante a pandemia. Alguns estados deram muito aumento de impostos e eles não querem abrir mão de nada, mesmo seja por um prazo. O presidente vem e eu quero agora saber o que eles vão dizer, o que eles vão colocar para ser contra essa medida, já que o governo federal se coloca, se aperta mais uma vez e fala: se perder, eu reponho. E aí, o que vai ser feito? Como é que eles vão sair desse nó? E ó que é um nó bem dado, hein, Eudes? É um nó muito bem dado. A possibilidade de redução dos impostos, ela tem que existir, lógico. É a única forma pela qual nós conseguiremos diminuir ali o preço dos combustíveis. O único problema, nós temos um problema muito sério com relação a isso, é que nós podemos dar aí uma volta ao mundo e voltarmos ao mesmo lugar e não termos mexido ou diminuído o preço dos combustíveis em nada. Primeiro, pelo seguinte, nós estamos numa questão que o barril do petróleo, infelizmente,
Se acontecerem os fatos que podem acontecer ali com relação à Rússia, de alguns países realmente fechar a torneira do abastecimento da Rússia, o preço do petróleo pode bater essa semana ou semana que vem $135. E o repasse para os combustíveis virá com certeza na sequência. A Petrobras ela vem já atuando numa prática de hedge, né, que é se você segurar o preço de venda do combustível por, segundo informações, 2 a 3 meses. Ou seja, na hora que ela colocar esse repasse da equiparação do preço do combustível aos preços internacionais, essa diminuição de ICMS também vai para o vinagre. Então nós temos um problema muito sério, é um problema muito grave. O que acontece? Se você reduz, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, por que eles não querem reduzir o ICMS? O estado do Rio de Janeiro é um estado quebrado, falido, arrebentado pelos governos passados. Eles têm uma dívida com a União imensa. Pra vocês terem uma ideia, o ICMS lá, Padilha, é de 34%. É um absurdo. Agora nós temos um outro problema também. É um estado quebrado devido à corrupção. É lógico, o nosso amigo Cabralzinho lá, né, que tinha compulsão por roubo, cara. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida. E agora, quando você reduz o ICMS, tá, os estados não estão querendo por quê? Porque eles terem o repasse do governo, amenização da dívida. Então, alguma conversa dessa história toda tem que sair, é óbvio. O que nós não podemos fazer é o seguinte, nós temos um outro agravante também muito sério, que essa semana eu estive conversando com uma pessoa aqui da indústria alcooleira. Se nós reduzirmos o valor do combustível, da gasolina, e não deixarmos a questão da equiparação ali que existe com o álcool, acontecerá que nem aconteceu em 2010, 2014, aquelas imbecilidades feitas pelo governo passado, que quebraram muitas usinas de álcool. Nós sabemos disso, inclusive aqui na nossa região, muitas delas foram para o vinagre. Então, o conjunto todo da obra tem que ser muito bem pensado, porque nós não podemos resolver um problema e criarmos outro. Mas a iniciativa, ela tem que existir mesmo. Então, nesse ponto aqui, o governo, junto com os estados, aí tem que entrar num acordo para que essa lei seja aprovada, mesmo que por caráter temporário. E também, outra coisa, o governo tem um problema sério por conta do aumento do endividamento. Nós estamos contingenciando 8 bilhões, 12 bilhões de saúde e educação. Essa conta aqui tem que ser paga. Então, quando você cria uma lei, é óbvio, você tem que criar a contrapartida dela. Mas a iniciativa é excelente. Não, eu acho que as pontuações técnicas que o GS fez são relevantes e é verdade. O cuidado com o desequilíbrio ele tem que é uma linha tênue ali, porque se deslizar para um lado, a coisa desgrula totalmente. Agora, a iniciativa, a busca de uma solução, seja ela por apelo eleitoral ou não, aqueles que não apoiam ou não têm uma simpatia pelo governo falam que é puramente eleitoral. A gente que acompanha o governo e a gente acredita que o governo está tentando fazer alguma coisa diferente, a gente vê que desde o começo o Bolsonaro busca fazer coisas que atendam uma demanda da população do detalhe do IPVA, por exemplo, do seguro, do IPVAT, da carteirinha de estudante, que o Rodrigo Maia, quando presidente da Câmara, arquivou mais de 62 medidas provisórias desse tipo. Então a gente vê que ele sempre fez essas ações buscando atender a população, os anseios que a gente consegue entender, não aqueles anseios que parece que quando o cara chega em Brasília ele esquece a necessidade do povo brasileiro. Então, a atitude e a ação de tentar fazer, para mim, foram uma jogada de mestre. Não, ele trouxe ele acordou 5 horas da manhã. Ele liga para mim 5 horas da manhã e falou, eu já estou estudando a pauta. Eu falei, estuda aí. Não, mas esse é dever de casa, né? Afinal, nós estamos aqui para ficar brincando, nem falando besteira para a sociedade. Nós temos que falar o que é a realidade, né? O detalhe todo aqui, a importância da redução do ICMS, eu vou bater de novo na mesma tecla, que é o caso de nós fazermos o seguinte: a base de cálculo, novamente digo isso, como os combustíveis são por substituição tributária, a base de cálculo dele tem que ser o preço da refinaria. E o ICMS tem que ser o mesmo para o Brasil todo. É lógico que nós podemos fazer ali um diferencial para os estados mais distantes, Amapá, Acre, Rondônia. Esses estados poderiam ter um benefício, mas lá também, nós temos também já refinaria de combustíveis. E não podemos esquecer o seguinte: o Brasil importa 5% do combustível, da gasolina, e importa 30% de álcool, de diesel. E grande parte das refinarias, várias delas, já são privadas.
E nós também importamos combustível através de empresas privadas. Por isso que tem que ter ali um jogo de cintura muito grande, porque senão nós podemos ter problemas no futuro aí. Quase 30% dos eleitores de Bolsonaro são de esquerda, afirma uma pesquisa do Datafolha. O ex-presidente Lula também teria uma parcela de 23% do eleitorado que se declararam de direita, de acordo com informações do Instituto. Vamos lá, comentando este assunto com os nossos comentaristas Adolfo Padilha, Fernando Gessi. Eu e o Padilha estamos rindo aqui. Eu acho Quando a gente acha que vai piorar, piora mais, não, né, cara? Tem umas coisas aqui, gente, que eles querem alegar com isso, são cara? realmente interessantes. Padilha, só para você ter uma ideia, eu tive uma pessoa que conversou comigo nesse final de semana, eu participei, né, do encontro de casais aqui, da terceira etapa, inclusive fui um dos coordenadores, um fim de semana muito agradável, e uma pessoa conversou comigo ali a respeito de assuntos que nós falamos aqui diariamente na rádio. E fomos muito elogiados, né, pela fala dele. E um posicionamento que eu achei muito interessante, né, foi justamente com a qualidade das pautas e também do que nós falamos aqui. Talvez um pouco mais político, outro mais técnico, mas no fritar dos bolinhos fomos muito, muito elogiados. Quando nós vemos uma coisa desse tipo aqui, eu até acredito. Sabe por quê, Padilha? Eu conheço pessoas da esquerda que não gostam do Lula. Eu conheço. O cara fala assim, Fernando, eu tenho o meu ideal, a minha ideologia baseada nos conceitos de esquerda, e nós temos uma infelicidade também que muitas pessoas que se dizem de direita não conhecem os conceitos de direita, isso é muito triste, né? E mais ainda que é de esquerda, né? O cara fala que é de esquerda e não sabe o que significa. Não sabe nem o que quer dizer e tal. O detalhe de você defender esquerda ou direita, eu não vejo problema nisso aí. Eu só vejo problema quando você começa a perturbar e começa a destoar o conceito. Por quê? Ambos, a função, a finalidade é a mesma coisa. É trazer harmonia, bem-estar para a sociedade, desenvolvimento, evolução. Todos pensam desta forma. Um faz de um jeito, outro faz de outro. Ou errado ou certo. Eu sabia, não estou aqui para julgar esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, 30% dos eleitores de Bolsonaro são de esquerda e 23% do Lula são de direita. Eu acredito nisso porque eu já vi pessoas falando esse tipo de coisa. Porque não concordam. O cara é de esquerda, mas não concorda com a roubalheira do Lula. O cara também é de esquerda e que apoia o Bolsonaro, né? E também temos o de direita que apoia o Lula porque não concorda com as atitudes do presidente. Eu acho que esse âmbito da discussão, não vejo problema algum, totalmente normal, faz parte da democracia. A discussão é, sim, importante, mas nós temos que focar que a discussão tem que ser em cima do Brasil, em cima dos problemas do Brasil, em cima das soluções do Brasil. E isso, infelizmente, nós estamos perdendo um pouco aí nessa campanha política de 2022. Não, eu sou bem mais cético do que o Gessi. Para mim, isso faz parte do golpe da narrativa. A Datafolha já começa por aí, não dá para acreditar em nada que a Datafolha fala, nada, né? Então faz parte do golpe da narrativa, para começar a querer plantar que tem muitas pessoas de direita que não gostam da postura do Bolsonaro, então vai de Lula. Então eu não vou nem pegar na turma da direita, porque você vê pessoas de direita que às vezes fala que o Bolsonaro fala muita bobagem, que não sabe se vai votar no Bolsonaro. Mas a gente tem que entender o seguinte, o cara que é de esquerda, o cara que é de direita, mesmo que ele não seja um cara da militância de conhecimento político, da leitura da literatura política, de acompanhar os fatos políticos, o ser de direita, os valores ser de direita, são valores nato de quem é de uma família cristã, não é isso? Valores de família, enfim, tudo que nós já sabemos. O cara, quando se diz de esquerda, e é aí que está o problema, se você for pesquisar, acho que mais de 60% daqueles que falam que é de esquerda, eles não conhecem o que é ser de esquerda, senão eles não seriam. É a modinha. É esse jovem de 16 anos que hoje não viu e não sabe o que aconteceu no governo do PT, que acha bonitinho ser de esquerda. É o criado pela vovó e pelo vovô dentro de condomínio, que tem iPhone, geladeira cheia, que acha bonitinho falar que ele é de esquerda, que acha bonitinho falar que o Bozo é Bozo. Porque ele não sabe o que é ser esquerda. Esquerda a gente teria que ensinar na escola, com fatos históricos. Aponta onde um governo de esquerda deu certo, Gessi Eudes. Em que momento da história um governo de esquerda deu certo? Por quê? Porque eles têm a bandeira da divisão de igualdade,
para dividir de fato o povo, se manter no poder e beneficiar só os amigos. É isso que nós vimos no governo do PT o tempo todo. Então, vindo do Datafolha essa pesquisa, repito, é uma narrativa do golpe que eles querem dar na cabeça das pessoas para fazerem crer que o descondenado realmente pode ganhar as eleições. Mas, ô Padilha, nessa pesquisa do Datafolha, ela está puxando a sardinha para o presidente. Não, eu creio que não. Não, claro que tá. Eu não vejo assim, claro Jéssica. tá. Eu não vejo. 30% não, mas eu não vejo assim. Bolsonaro é que eu entendo que isso é uma narrativa. Não, tudo bem, esquece Entendeu? essa não, não posso esquecer. Eu não posso ficar cego que nem você. Se eu ficar cego que nem você, aí pô, errou. Esquecer eternamente. Você não consegue ver. Você consegue ver tudo errado do lado do presidente. Mas é o número. Você vê tudo certo. Você vê a postura do STF certo. Você acha que o Alexandre Moraes perseguiu o Daniel é certo. Você acha que rever uma decisão monocrática do ministro bolsonarista pelos ministros petistas é certo. Então é difícil. Aqui existe uma narrativa. Por isso que é bom acordar cedo e ler a pauta, porque... Não, eu só tô dizendo, você está querendo dizer que favorece. Não favorece o Bolsonaro em nada. Mas claro que favorece, rapaz. O Datafolha não tem credibilidade em nada. Não, o Datafolha não tem credibilidade em nada. Padilha, 30% dos eleitores de Bolsonaro são de esquerda. Não é, rapaz, mentira, isso não existe. Tudo bem que seja. Não é mentira, então não favorece nada, isso não muda nada. Que seja, eu só tô dizendo aqui que nesse ponto você tá aqui, que nem aquele menininho que pega na mão do estranho que te deu um pirulito pra ir passear na praça. Tá bom, tá bom. Ó, esse pirulito eu não quero. Nesse contexto aqui do Datafolha, ele tá puxando o saco do presidente. Ele tá denegrindo a imagem do Lula, né? A imagem da... É mais um motivo para que você acredite que isso é uma narrativa. Não, eu sei, mas como a narrativa de que o Bolsonaro é genocida, fascista. Isso aí você está dizendo, não sou eu. Eu nunca disse isso. Não estou dizendo que você disse, estou dizendo que dizem. Disso. É o que você disse o seguinte. Foi o que eu comecei aqui na minha fala. Quando você estuda os conceitos de direita e conceitos de esquerda, tá? Você vê, a França é socialista. Tá? É um país, é a quarta economia do mundo. Agora, o problema maior é quando você desvirtua a situação. É que nem, por exemplo, a esquerda defende ideologia de gênero, defende aborto. Aonde que está escrito isso dentro dos conceitos de esquerda? Foi justamente por isso que virou uma porcaria aqui nesse país, algumas coisas que são defendidas pela esquerda. Não é nesse porque país, vão é para no esse mundo, amigo. Não, tudo bem, mas mundo. eu não estou preocupado com você o mundo. Viu ontem, eu estou preocupado com o meu país. Inclusive, acho que foi na... Não, você tem que se preocupar com o mundo. Padilha, vai fazer um aborto na China, você é morto. Amigo, aborta na China que você é morto. As mulheres entraram e ficaram nuas dentro de um culto de uma igreja batista. Prende todo mundo. Isso prende. É lógico. Prende. Agora, vai nós do outro lado entrar nu num rito desses caras aí, não vão preso, meu. Não, tem que ir preso. Não fizeram coisa pior no carnaval e não virou nada? Exatamente. Então. A questão é mundial, não é pro Brasil, não. Você está enganado. A manchete número 3 de hoje é a seguinte: a prévia do plano de governo de Lula está prevendo a revogação do teto de gastos e também se opõe à privatização da Petrobras. Vamos lá, com os nossos comentaristas. Olha, o Lula, ele abriu o repertório de asneiras dele, né? Caixa de Pandora. A caixa de asneiras. O Lula tá preso no passado, ele tá achando que ele vai herdar um governo que nem ele herdou do Fernando Henrique Cardoso, um negócio todo prontinho, maravilhosamente ali, andando, o país sem inflação controlada, gastos públicos controlados. Ele não se atentou ainda pro tamanho da bomba que nós teremos em 2023. Porque as contas todas de pandemia, de Ucrânia, de Putin, todas elas virão ano que vem. Nós já estamos sofrendo isso aí com relação à inflação. E ele, por exemplo, quando você aumenta o teto de gastos, então você abriu, agora o governo pode gastar. O meu medo não é só abrir o teto de gastos, é onde serão gastos, né? Porque o passado condena o PT aí até o último fio de cabelo deles. Não privatização da Petrobras. Eu tenho algumas restrições com relação à privatização da Petrobras, porque se você só privatiza a empresa nos mesmos moldes que privatizaram a Eletrobras, nós estamos perdidos. Por quê? Porque a Petrobras é uma estratégia. Tem que ter uma estratégia toda para que ela seja privatizada. Agora, o que acarretaria isso aí? Evasão de investimento, aumento do risco Brasil, endividamento do Estado, problemas ali com uma geração de emprego, inflação, diminuição de investimento. Ou seja, esse plano de governo do Lula, ele é um plano de governo para enterrar o Brasil de uma vez por todas, coisa que eles não conseguiram fazer no governo deles.
com toda aquela corrupção, toda aquela palhaçada toda. E ainda, né, toda vez que ele tem a oportunidade, ele toca na tecla. A Lava Jato quebrou o Brasil. Não, seu Lula. Quem quebrou o Brasil foram vocês. Vocês irresponsáveis. Você e aquela presidenta que vocês colocaram no poder, que arrebentaram com a nossa nação, que geraram desemprego, geraram inflação, arrebentaram com a vida de muitos empresários nesse país. Foram vocês, os canalhas, que arrebentaram com esse país. Não foi a Lava Jato. A irresponsabilidade do Lula, quando você pega esse plano de ação que ele deseja numa eventual possibilidade de ele vencer as eleições, é politicamente eleitoral. Quando ele fala que ele é contra a privatização, que ele quer ver se ele não está conseguindo mobilizar o povo na rua. Ele quer ver se ele consegue mobilizar os funcionários públicos que estão no Correios, na Petrobras, entendeu? É puramente eleitoral, é o golpe eleitoral. Agora, se o brasileiro cair nisso de novo, merece. Merece se ferrar, merece. Porque não é possível, é tão evidente isso. Quando o Lula fala irresponsavelmente que vai desfazer as privatizações que estão sendo feitas, isso ele fere a autonomia nacional. Isso ele fere, porque isso reflete nos caras que querem investir no Brasil. Ele deveria ser chamado a atenção disso, e não é. Eu imagino o Bolsonaro numa situação oposta, fazendo isso que o Lula faz, falando isso que o Lula fala. Eu imagino na boca do Bolsonaro ele dizendo que acha um absurdo, um crime, o Biden mandar milhões e milhões para a Ucrânia que está em guerra, como o Lula falou. Você já pensou se o Bolsonaro faz uma colocação dessa? Aí vem o Lula falar esse bando de coisa que ele fala que só tem um propósito. Não é o melhor para mim, não é o melhor para você, é para ele chegar no poder. Digo mais, viu, Jesse? Conversava hoje, até mandar um abraço pro meu amigo Osmar Guimaro, e nós tava falando uma coisa, o Osmar falou uma coisa muito interessante. Mais conhecido como Osmarzinho. Mais conhecido como Osmarzinho. O corintiano hoje ele tá triste, né? Porque o Corinthians perdeu a liderança. Ele, o Eduardo Burgo, estão tudo triste. E aí o que acontece? Se o Lula vencer, hipoteticamente, as eleições, talvez nós tenhamos 4 anos maravilhosos de governo. Maravilhosos, Jesse. Todo mundo comprando carro, geladeira. Depois vem a desgraça geral. Porque a inconsequência dessa turma, eles são tão irresponsáveis que é tudo só pelo poder. Então você que acha que hoje está difícil e tentam botar na tua cabeça que a culpa é do atual governo, pensa no futuro dos teus filhos e dos teus netos. Aí você vai começar a repensar o que você acha e o que estão tentando enfiar na cabeça. Não, a responsabilidade, por exemplo, isso é uma coisa que eu já disse aqui várias vezes. Alguns pontos do governo que eu não concordo. A única diferença que eu tenho em relação a outras pessoas é que eu falo. Tá? Mas, de forma alguma, eu sou contra o governo Bolsonaro, mesmo porque isso seria uma das maiores imbecilidades de nós brasileiros, torcemos para o governo atual desandar ou ir para o buraco. Isso é coisa de gente imbecil. Tá? Coisa de quem torce para o governo e para o vinagre, como se diz, né? O termo muito usado aqui no Brasil, são essa galerinha aí da esquerda, os petistas, essas pessoas que discutem em audiências públicas comigo, em algumas situações, né? Um abraço aí para a petezada toda de Presidente Prudente que teve ali o seu currículo municipal comunista enterrado. Um abraço para todos vocês, tá? Agora, o detalhe aqui é que, por exemplo, o Lula fala, vou fazer a reforma tributária. Aí, depois ele fala, olha, vou revogar a reforma da Previdência. Ele não tem ainda consciência que o Brasil é um país que precisa de um projeto. Isso é uma coisa que eu já venho batendo na tecla há muito tempo. O que é que nós queremos para o nosso país? Qual que é o futuro do nosso país? Ou como que nós queremos a questão da educação que eu tanto critico? Até o Padilha aqui também chegou a criticar, porque não tem condição, né? 5 ministros ali na pasta da educação, não tem projeto que consiga andar. Mas isso sim, e é que o Lula deveria discutir como ele resolverá ou poderá resolver os problemas do país. Porque até agora, com isso aqui, ele só simplesmente os agravará. Valeu, gente. Grande abraço para vocês. Nós voltamos no nosso próximo encontro amanhã, sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, no Jornal da Mix. Grande abraço e até lá.